Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está ao vivo aqui comigo. Cadê vocês, mãezinhas, gravidinhas, mães de primeira viagem, de segunda viagem, enfim, quem se cadastrou para participar, para estar junto aqui comigo dessa aula? Gente, eu estou super empolgada de poder vir aqui falar com vocês sobre isso. Eu estava super assim entusiasmada mesmo, esperando esse momento. Preparei tudo com muito carinho. Eu espero de verdade que vocês gostem, que vocês absorvam esse conteúdo, que seja realmente útil para vocês. Já vai encaminhando o aviãozinho aí para as amigas, chama as pessoas que você convidou, que você conhece, que estão grávidas, ou que estejam aí com o bebê novinho, ou até que esteja com o bebê um pouquinho maior, mas que precisem dessa informação, porque a informação, na verdade, ela não é só para as recém-mães, né? Mas a mãezinha que já tem um filho um pouco maior, um bebê maior, ou às vezes uma criança, ela também vai se beneficiar desse conteúdo, porque o nosso estado emocional, ele não afeta somente o bebê, ele afeta os nossos filhos de forma geral, né? A forma como a gente se coloca na relação com as crianças. Então, vai beneficiar todo mundo aí. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto que é muitíssimo importante, mas que ainda não é muito conhecido das pessoas. E aí você pode mandar para mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre os impactos das suas emoções para o bebê, ou como, né, o seu estado emocional afeta o bebê, se você já tinha lido sobre isso, se faz algum sentido para você, o que você sabe sobre esse assunto, tá? Bom, de fato, até a década de 1950, 1960, mais ou menos, pouco se falava sobre a importância de cuidar das nossas emoções lá na infância, né? Desde lá da infância, não se dava muita bola para o que acontecia com as emoções das crianças, né? Do bebê, então, menos ainda, tá? Até essa época, poucos estudos eram dedicados à infância e não havia muita informação assim que associava as experiências que a gente tinha lá na infância com problemas emocionais da vida adulta, por exemplo, né? Então, foi a partir mais ou menos dessa época, aí, da década de 1950 e 60, que os pesquisadores começaram a se questionar mais. Poxa vida, será que tem relação o que acontece, né, lá na vida adulta, os transtornos, as dificuldades emocionais, de relacionamento das pessoas? Será que tem a ver com alguma coisa lá da infância? Então, começou a intensificar as pesquisas nessa área. Começaram, então, a falar mais sobre educação positiva, mais sobre o afeto no relacionamento com as crianças, sobre menos punição nessas relações e, claro, no respeito às necessidades emocionais das crianças e também ao seu desenvolvimento, né? As etapas aí do seu desenvolvimento. Aí você deve falar assim para mim, Renata, mas ok, né? Eu já ouvi falar bastante sobre educação positiva, já li muito sobre isso, e hoje em dia isso está cada vez mais disseminado, claro. Mas assim, o que isso tem a ver com o bebê? Porque quando a gente pensa em educação positiva, a gente pensa em crianças maiores, né? Mas assim, ó, vamos pensar um pouquinho em nós, adultos hoje. Você, adulta hoje. O que a gente mais ouve falar é o quê? Que a depressão é o mal do século, você já deve ter ouvido isso. Que as pessoas estão cada vez mais com pânico, tendo crises de ansiedade, e talvez você já esteja passando por algumas dessas situações também, ou já tenha passado. A gente ouve falar que os índices de suicídio estão cada vez mais altos, e daí a gente pensa, ok, tá subindo os índices, as pessoas estão mais deprimidas, mais ansiosas, mas da onde isso vem? Né? Essa é a pergunta, da onde que isso vem? Problemas emocionais, na verdade, gente, sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm problemas emocionais. Só que hoje em dia o que acontece é que a gente tem mais acesso à informação, mais pesquisas na área e, naturalmente, os diagnósticos estão mais apurados, né? O que nos permite, então, saber mais sobre os transtornos, inclusive sobre as suas causas. E várias pesquisas já demonstraram, e demonstram ainda, que a negligência emocional na primeira infância afeta diretamente a saúde emocional da vida adulta. Então, aquela pergunta que os pesquisadores faziam, se tem relação, o que acontece com as emoções da criança, se isso reflete na vida adulta, na vida emocional dela, as pesquisas dizem que sim. E aí você, enquanto mãe, ai, obrigada, Cá, que bom que você está aqui, que bom que vocês estão todos aqui comigo. Aí, então, sabendo disso, né, que tudo que acontece lá na infância, as experiências emocionais da criança vai influenciar no emocional dela na vida adulta, você pode estar pensando assim, ah, Renata, mas eu não vou ser, né, se você estiver grávida, ou eu não sou uma mãe negligente com os meus filhos, com o meu bebezinho.
Por quê? Muitas vezes a gente pensa em negligência como aquele abandono escancarado, né? Aquela coisa assim que é doar a criança ou deixar a criança sem higiene, com má alimentação. E sim, isso de fato é negligência também, né? Só que existe uma forma de negligenciar a criança que é uma forma mais sutil, que é uma forma mais velada, sabe? E, portanto, vou pôr entre aspas, menos importante aos olhos da sociedade, que é a negligência emocional. É muito difícil identificar quando está acontecendo uma negligência emocional. E a negligência emocional, ela aparece de várias formas, tá? Então, eu vou exemplificar aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar que você tem a sua história, você tem seus traumas, muitos deles por acontecimentos da vida, né? Coisas que acontecem na vida, ou porque as gerações passadas não tinham informação, como a gente tem hoje, e, claro, faziam o melhor que elas podiam, né? Na verdade, faziam, na maioria das vezes, sem a consciência de que podia causar algum prejuízo, né? A forma como os nossos antepassados educavam, eles não tinham consciência de que aquilo podia causar algum prejuízo ou algum benefício, porque não se falava sobre isso. Então, eles iam muito na intuição, eles iam muito na forma como eles aprendiam também, tanto com os pais deles, quanto com a sociedade em geral, né? Com os palpites das pessoas, com a forma como as pessoas falavam que tinha que ser, enfim. Era tudo muito intuitivo. Mas vamos então voltar para você, né? Vamos imaginar aqui que a sua história te deixou marcas. Boa tarde, Keila. Vamos pensar que a sua história te deixou marcas e que essas marcas doem até hoje, né? Marcas, traumas, não sei como que a gente pode, que nome você vai dar para isso, mas são marcas de uma época que a sua vida era conduzida por alguém. E você confiava nessas pessoas. Você confiava nas pessoas que eram responsáveis pelo trem da sua vida. E você não tinha muito o que fazer, você era só uma criança, você não tinha ainda poder de escolhas, você estava à mercê mesmo da forma como as pessoas conduziam você. Mas hoje, você está grávida, ou você acabou de ter o seu bebê, ou tem o seu bebê já, e você se vê responsável pela condução do trem dessa nova vida. Você é o maquinista agora, né? Você não é mais o passageiro, você é o maquinista. Você toma as decisões. E esse serzinho aí que está dentro de você, ou que está nos seus braços, no seu colo, ele vai confiar em você. Mas, voltando lá, você carrega suas inseguranças. E você, naturalmente, vem com algumas habilidades também, né? Porque a gente não é zero habilidades, a gente sempre tem alguma coisa de habilidades, porém, você nunca dirigiu um trem. Você não tem experiência nessa área aí de dirigir trens, né? E sem que ninguém te ensinasse nada sobre trens, você precisou sentar no comando desse trem e começar a guiá-lo. Ou vai, né, começar a guiá-lo em breve. Então, eu quero que você pense como que você se sente nessa situação. Você se sente com medo? Você se sente insegura? Cansada, né? Porque uma atividade nova, ela nos exige muita energia, não é mesmo? Imagina, pensa em coisas novas que você teve que aprender na sua vida. Não dá medo? Não dá insegurança? Não dá cansaço mental, físico, muitas vezes, porque você tem que gastar energia para aprender aquilo, né? E aí, naturalmente, você acha que não vai dar conta, você não confia nas pessoas que querem te ajudar, porque você achava, até agora, que dirigir o trem era algo instintivo. Não é isso que as pessoas falam da maternidade? Até agora você achava que dirigir o trem era algo instintivo e que você deveria saber. É o seu trem, você construiu esse trem. Como é que você não sabe dirigir esse trem? Não é mesmo? Então você tem dificuldade em confiar nas pessoas que querem te ajudar, porque elas cobram de você que você deveria saber o que fazer. E aí bate um desespero, bate angústia, e às vezes até arrependimento, porque a hora que você está lá no comando do trem, você fala, eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso, por que eu fui fazer da minha vida, por que eu inventei esse negócio? E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Todos esses sentimentos fazem parte do momento que você está vivendo, tá? E são normais de se sentir, são comuns a muitas mães, tá? Porém, existem alguns caminhos
para você seguir. E você precisa tomar decisões de como resolver esse problema. Qual que é o problema? Não saber conduzir o trem, né? De como conduzir esse trem. Então, você tem que tomar decisões e você tem que resolver esse problema, apesar do medo que você está sentindo, apesar da angústia, apesar do cansaço, porque não dá para fugir. Não dá para fugir dessa tarefa, né? E aí? Daí a gente volta para isso. Quais recursos emocionais você tem ou não tem para lidar com toda essa mudança? Né? Pensando aí na sua história, nos seus traumas e tudo que já te aconteceu, nas habilidades que você tem também, não só no lado ruim, mas no lado bom também, né? Então, quais são os recursos emocionais que você tem para lidar com essa mudança? Vamos lá, vocês entenderam, né? Que o trem é a vida do bebê e que conduzir o trem é a entrada na maternidade, né? Quis fazer essa analogia aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre estudos para linkar isso com o tema da aula, né? Vários estudos demonstram os efeitos da falta de afeto para os bebês no seu desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento físico, de parte motora, no desenvolvimento cognitivo, que é a parte da inteligência, quanto no desenvolvimento psicológico, que é a parte emocional e comportamental, tá? Então, a falta de afeto influencia no desenvolvimento global de bebês e crianças. Alguns estudos mostram, inclusive, alterações no cérebro, na configuração física do cérebro, nas ligações neuronais. E eu vou trazer um estudo aqui para vocês. Na verdade, eu vou falar sobre 2 estudos. O primeiro deles observou crianças que eram institucionalizadas, ou seja, crianças que viviam em orfanatos, isso lá atrás, na década de 50, lá nos Estados Unidos, foi feito esses estudos. Então, essas crianças, elas foram abandonadas naturalmente pela família, estavam em orfanatos, ou, né, por abandono, ou então porque, por negligência, foram tiradas, né, da família. E aí o estudo comparou 2 grupos de crianças, esses das crianças que estavam nessas instituições, e o outro em comparação com crianças que viviam em famílias estruturadas, saudáveis, né? Então, no primeiro grupo, havia o quê? A privação do afeto. E no segundo grupo, os bebês recebiam a atenção e afeto da família, dos cuidadores. Na pesquisa, como que eles fizeram? Eles colocaram os bebês em cadeirinhas, né, de criança, em uma mesinha, assim, ó, de frente para uma mesa, com brinquedinhos. Esses brinquedos eram bloquinhos de empilhar, eram uns cubinhos, assim, que eles podiam brincar de empilhar. Porque eram bebês, tá? Eles eram pequenininhos, assim, em torno de um ano e pouquinho, mais ou menos. Então, eles colocavam os brinquedinhos à disposição dos bebês e observava como que esses bebês reagiam. Os bebês que recebiam afeto, que viviam, né, em famílias estruturadas, eles sorriam, eles brincavam com os brinquedos, eles demonstravam energia, eles tinham disposição para explorar, eles tinham boa coordenação motora compatível com a idade deles, eles se envolviam com a atividade e eles conseguiam manter o foco e a atenção nos brinquedos. Desviava pouco o olhar assim para o resto do ambiente, né? Eles estavam ali interagindo mesmo na atividade que era proposta. E aqui eu abro um parênteses, porque nesse grupo tinham bebês que eram cuidados o dia todo pela mãe, que ficava, né, em casa com a mãe, e outros que ficavam na creche uma parte do dia. Esse do grupo, ok, né, dos bebês que recebiam afeto. Mas, independente deles irem para a creche ou deles ficarem com a mãe, todos tinham uma família estruturada que transferia afeto e segurança para eles, tá? Então, considerando que não se trata assim do quanto de tempo eles ficavam com a mãe ou com os familiares, mas sim a qualidade, né? O que eles avaliaram aqui era a qualidade do amor que esses bebês recebiam, tá? No outro grupo, os bebês tinham sido tirados de casa, né? Ou por condições desfavoráveis, como eu já disse, por negligência, tanto nos cuidados, mas principalmente pela negligência emocional. E, gente, é uma judiação assistir a pesquisa, porque alguns bebês estavam abaixo do peso, eram mais magrinhos, eles demonstravam pouquíssimo interesse nos brinquedos, eles tinham uma baixa energia, eles não sentiam motivação para brincar. Sabe aqueles bebezinhos, aquela criança apática, apagadinha, assim? Alguns tinham atrasos no desenvolvimento motor, ou seja, eles não estavam com a coordenação motora como deveria para a faixa etária. E o que mais chama a atenção dos pesquisadores é que eles não se interessavam pelo brinquedo, mas eles ficavam super atentos ao que acontecia ao redor. Ou seja, eles ficavam inseguros e tensos, sabe? Eles tinham medo das pessoas, eles tinham medo do que podia acontecer. Então, eles observavam as pessoas assim com um olhar de tensão, de forma passiva.
tinha sinais de preocupação e ansiedade, como que eles avaliam isso? A criança tinha respiração desregular. Ela ficava assim, mais tensa, mais ofegante. E essa pesquisa naturalmente concluiu que existe, então, sim, uma relação entre afeto e o desenvolvimento emocional e motor e cognitivo desde o nascimento, né? Outro estudo foi feito também há mais ou menos uns 37 anos atrás, foi realizado por um pesquisador que se chama Eduard Tronick. Ele é diretor do departamento, ele era na época, né, diretor do Departamento de Desenvolvimento da Infância da Universidade de Harvard. A maioria dessas pesquisas é americana, embora tenha pesquisas brasileiras também, mas essas que eu estou trazendo para vocês são pesquisas americanas. E esse doutor Edward, ele conduziu um estudo experimental importantíssimo da psicologia infantil, cujo objetivo era verificar se as expressões faciais das mães e as reações delas em relação ao bebê influenciavam no estado emocional deles. E ele explica, né, ele introduz a pesquisa falando que os bebês são extremamente sensíveis e responsivos ao mundo que cerca eles. Que a gente, né, às vezes acha que o bebê não entende, acha que ele não percebe, mas que essa pesquisa mostrou que não, que eles estão super atentos, que eles são uma esponja, porque o mundo deles é muito restrito, eles não têm acesso a tantos estímulos igual nós, então eles percebem muito, com muito mais atenção mesmo às coisas que acontecem ao redor deles, né? E o experimento confirmou essa hipótese dele. Então, no primeiro momento, como que era feita a pesquisa? Era uma pesquisa prática, né? A mãe ficava de frente para o bebê sentado numa cadeirinha também, e a mãe era orientada a interagir com o bebê de uma forma positiva. Então, ela sorria, ela mostrava interesse, empolgação, fazia gracinha, brincava, que legal, mandava beijinho, olhava na direção do bebê, daí o bebê apontava, ela olhava na direção do que ele estava apontando, sempre demonstrando afeto, fazendo cosquinha, aquela interação bem positiva, bem saudável. E, naturalmente, o bebê sorri de volta, faz gracinha para a mãe, balbucia as palavrinhas, mostra que ele está satisfeito com aquela interação, e ok. Num segundo momento, os pesquisadores orientam a mãe a não corresponder mais. Ela tem que olhar para o bebê sem expressão, independente do que ele faça. Ela fica bem assim, ó, que a gente chama de cara de paisagem, né? Ela fica paralisada. E aí é interessantíssimo como ver que o bebê tenta de tudo para chamar a atenção da mãe, gente. Ele aponta na direção que ele tinha apontado antes, que ela já tinha correspondido, aí não funciona. Aí ele sorri, aí não funciona. Aí ele faz uma gracinha qualquer, não funciona. Tudo que ele já tinha feito antes, que ele sabia que funcionava, começa a não funcionar, a mãe não correspondia. Como ela não reage, com o passar do tempo ele começa a gritar, então ele dá uns gritinhos, meio soltos assim, ele começa a ficar visivelmente nervoso e ele começa a chorar e a querer sair da cadeirinha, ele começa a se debater, né? Ele mostra visivelmente que ele está insatisfeito com aquela interação. E aí, num terceiro momento, a mãe volta a corresponder de novo aos estímulos e acalma o bebê, e fala, não, a mamãe está aqui, está tudo bem, vai passar, a mamãe está aqui, faz a gracinha, faz o carinho e devolve a interação para ele novamente. E logo ele volta a confiar na interação de novo. Ele abaixa a guarda e ele começa a corresponder. Então, essa pesquisa questiona o seguinte. A Manu está falando aqui, ó, imagina hoje que a maioria das pessoas está olhando para o celular, inclusive enquanto amamenta. Manu, eu ia falar exatamente isso. Porque essa pesquisa, ela conclui o seguinte. Se poucos minutinhos de interação negativa já é possível causar esse impacto desse nível no bebê, a ponto dele querer sair de perto da mãe, sair da cadeirinha, se sentir estressado, imagina dias de interação negativa, ou meses de interação negativa, ou anos de interação negativa. Né? E aí a Manu colocou aqui que começa já lá enquanto a mãe amamenta, está lá no celular, enquanto a criança cresce, a mãe está no celular, está lavando a louça, está correndo atrás dos afazeres da casa, está preocupada com um monte de coisa, não está ali de fato, e vai passando os meses, vai passando anos, e imagina como que vai ficando isso na história de vida dessa criança, que marca que vai deixando para essa criança. Eu quero destacar uma coisa que é importante aqui, para não criar confusão, que esses estudos, eles também avaliaram, assim, em qual nível a falta de interação é prejudicial, porque senão você vai falar, meu Deus, mas não posso um minuto parar para olhar o celular, que já vai estar prejudicando, né? Então, eles tiveram esse cuidado de avaliar também qual é o nível da interação que prejudica, tá? E aí, claro, a gente sempre vai falar em frequência e intensidade para caracterizar algo como um problema, né?
Então, eles concluíram assim, ó, que quando o bebê não é atendido porque os pais não estavam por perto, ou porque eles não viram o bebê recrutando, ou não entenderam o que o bebê queria, porque acontece muito, né? A gente não entende direito o que eles querem, então às vezes a gente demora para corresponder. Ou eventualmente não estavam disponíveis, porque estava trabalhando, porque estava lavando uma louça, porque estava, né, respondendo uma mensagem. Eventualmente, não há dano, tá? Por quê? A frequência baixa, né? Porque também o bebê, ele desenvolve habilidades quando ele percebe que ele chama e ninguém responde. Tem um perigo nisso também da gente ser muito responsiva, né? Eu já falei até sobre isso numa live aqui sobre superproteção, que a gente ser extremamente responsiva também não é legal, né? Porque daí o bebê não se desenvolve, a gente fica fazendo tudo por ele. Então, quando a gente não consegue responder porque a gente não ouviu, porque não estava ali, ou porque precisou mesmo que o bebê esperasse um pouquinho, a gente desenvolve no bebê a habilidade de tentar. Então, vamos supor que ele está querendo um brinquedo. Então, ele vai tentar sozinho alcançar aquele brinquedo, ele vai começar a se perceber melhor. Então, poxa, eu não estou sendo atendido, então o que eu preciso fazer? Né? Como é que eu resolvo isso? E ele começa também a executar as coisas sem precisar da nossa mediação o tempo todo, o que é ok e positivo. Então tá, Renata, então beleza, significa que eu posso tirar essa culpa de cima de mim, né, de não estar 100% do tempo disponível, e ok, porque a gente não vai estar mesmo. O que causa o dano, então? Vamos entender isso. O dano é pouca interação social ou interação social pobre. O que significa isso? Crianças que não têm acesso a outras pessoas, que não saem, que não passeia, que não convive com mais ninguém, né? Isso causa dano a médio e longo prazo. Não é um dia que ficou dentro de casa, mas é que isso seja uma rotina, né? Que a criança não tenha mesmo acesso a outras pessoas, ou que as interações sociais sejam pobres. Então, ela tem acesso, mas ninguém brinca de fato com ela só está ali, enfeitando o carrinho ali, né? Então, isso causa dano a longo prazo, tá? Negligência familiar severa, né? Que envolve tanto a negligência emocional quanto também a falta dos cuidados básicos, como alimentação e higiene. Isso, obviamente, né? É o que as pesquisas ali concluíram. Além de ambientes hostis, ou seja, famílias desestruturadas, onde tem muitas brigas, muito estresse, onde não há harmonia, infelizmente causa dano, né? Nesse caso, causa dano. E, em terceiro lugar, a institucionalização, que é o abandono mesmo, são aqueles casos mais extremos das crianças que têm que ser tiradas da família, porque vão viver melhor na instituição do que estão vivendo dentro de casa, né? Isso é muito triste e que realmente, como a gente viu aqui nas pesquisas, causa muitos danos mesmo. E eu quero fazer um parênteses aqui, gente, que hoje em dia, essas pesquisas são de décadas atrás, né? Embora elas sejam muito atuais, porque desses estudos derivaram vários outros e a gente tem concluído, né, as mesmas coisas até hoje. Mas, hoje em dia, as instituições elas estão muito humanizadas, muito mais humanizadas do que eram naquela época, né? Elas tentam ainda suprir essas necessidades justamente por saber desses danos, por saber, conhecer esses estudos, que as instituições tentam suprir as necessidades emocionais da melhor forma, né? Antigamente elas ficavam mesmo mais desprotegidas, mas, assim, ainda assim, não é a mesma coisa do que um ambiente equilibrado, do que um lar em harmonia, do que a mãe ali, o pai, né, a companhia dos familiares, enfim. Então, não tem como negar que, apesar de tentar que essas instituições tentam suprir essas necessidades, que o abandono não deixa marcas, não tem como dizer que não deixa, tá? E também, gente, eu quero que vocês entendam que não necessariamente a gente vai ter que ser perfeita, a gente não vai ser perfeita, e nós vamos ter os nossos dias ruins, sim, nós vamos ter nossos dias que a gente não vai estar tão disponível para o nosso bebê, para a nossa criança, que a gente vai estar mais cansada, e tudo bem, tá? Mas proporcionalmente, se a interação negativa for maior do que a positiva, o dano a longo prazo também vai ser maior, né? Então, a gente não está falando de dias ruins, a gente está falando de regra, né? Não que seja um deslize nosso, uma desatenção nossa, um eventual cansaço, ou uma instabilidade emocional que deu ali por algum motivo. A gente não está falando de situações pontuais. A gente está falando de um dano que é causado pela alta frequência e intensidade de negligência emocional, tá? Agora, vamos pensar então no estado emocional da mãe. Imagina uma mãe que está desgastada emocionalmente, porque ela já traz as marcas dela, os traumas dela, ela está cansada, ela é ansiosa, ela está depressiva, ou ela está despreparada para a maternidade, o que é muito comum, é o que a gente mais vê, né?
Como que uma mãe dessa vai estar disponível emocionalmente? Como que ela vai ser responsiva a esse bebê? Positiva na relação com esse bebê, se ela não consegue estar bem nem com ela mesma, né? Então, por isso que a preparação emocional e psicológica é fundamental, gente. E vai impactar na relação que você vai criar com o seu bebê desde o dia que ele nascer, desde a barriga até, né? Aí você pode dizer o que a maioria das mães dizem ou pensam. Ah, Renata, mas comigo vai ser diferente, né? A gente escuta isso, a gente sente isso. Ah, não, mas comigo vai ser diferente. Isso aí acontece com os outros. Será mesmo, gente? Quero que vocês pensem um pouquinho. Claro que se você estiver preparada para a maternidade, sim, pode ser que com você seja diferente. Aumenta as chances de que seja diferente com você, se você estiver preparado. Mas, se você for achando que a natureza vai dar conta de tudo, que você instintivamente vai saber o que fazer, que é o que as pessoas falam por aí, a chance de você se frustrar é gigantesca. E é isso, as pessoas não falam sobre o tamanho da frustração. As pessoas não falam sobre isso, que ser mãe não é instintivo, que você precisa aprender. Né? Então, quando a gente cai nessa pegadinha aí de achar que, ah, não, é da natureza, né? É a mãe, ela que vai saber o que fazer, gente, não é bem assim. Ela não vai saber o que fazer e ela vai ficar frustrada e ela vai se sentir culpada porque ela não sabe o que fazer e ela vai se desesperar e ela vai achar que ela é a única mãe que não sabe o que fazer e que ela é a pior mãe do mundo. Isso eu não escuto assim de uma nem de duas, eu escuto de todas as mães que chegam no consultório desesperadas, pedindo ajuda, envergonhadas porque estão se sentindo assim, com vergonha dos próprios sentimentos. Então, para a gente finalizar, eu quero deixar uma analogia. Eu adoro dar exemplos, fazer analogias para vocês entenderem bem claramente como é que funciona. Vamos imaginar que você não sabe nadar. Nunca nadou na sua vida. Tá? Então, vamos imaginar, vamos fazer essa analogia com a maternidade. Você nunca foi mãe, você nunca nadou nessa piscina, na piscina, nenhuma piscina. Mas você olha para a piscina e você tem vontade de entrar na água, né? Então, vamos pensar naquele sentimento, ai, quero ser mãe, ai, que legal, nossa, acho que eu estou preparada. Então, a água, você olha para a água, vamos pensar, você olha lá a maternidade e a água te parece boa, refrescante, você vê um monte de gente na rede social dentro dessa piscina, nadando lá, tudo parece muito fácil, muito lindo. Aqueles bebês cheirosos com laço na cabeça, maravilhoso. E aí você fica pensando no lado bom que é entrar na piscina, né? Porque é o que você está vendo, o lado bom. Então, piscina é maternidade, você quer fazer parte dela, você quer estar lá dentro também. Você vê as outras pessoas ali dentro, aparentemente está tudo bem. Só que você nunca entrou nessa piscina antes. Então, agora, imagina que você está ali, está lá na beirinha da piscina, apreciando, admirando, pensando como que você vai entrar nessa piscina. Você sabe que um dia você vai ter que nadar nela. Você está grávida, vamos supor, então você sabe que daqui a pouco você vai entrar nela, mas você não sabe ainda nadar. E aí, vem uma pessoa e te dá um empurrão, com tudo. Te empurra. O que você sente? De novo, medo, desespero. Imagina, gente, você ser empurrada numa piscina sem saber nadar. Você vai estar tão tomada pelas suas emoções que você não vai conseguir raciocinar. Você não vai conseguir pensar em como sobreviver dentro daquela piscina, porque você não sabe nadar. E aí, na hora que você está lá se afogando, você percebe, puxa vida, nadar não é instintivo. Eu tinha que ter aprendido algo sobre natação e eu não aprendi. E aí o risco de você se afogar é grande. Agora vamos pensar que antes de alguém te empurrar na piscina, você decidiu fazer aulas, porque você já queria entrar, então você falou, não, vou me preparar para esse negócio. Começou a fazer aulas de natação, aulas teóricas, né? Você começou a estudar, lá você leu na teoria lá como é que funciona o negócio de nadar, você viu vídeos no YouTube sobre a natação, você ouviu professores falando sobre isso, você está se inteirando sobre o assunto. E aí chegou o dia da aula prática, que é a entrada na piscina, colocar em prática tudo que você aprendeu na teoria sobre nadar. Tudo que você conhece agora, está preparada sobre nadar. E aí você entra na água, naturalmente você está com medo, tá? Você não tem ainda as habilidades, não é mesmo? Você nunca nadou, mas você sabe como é que funciona, mas você ainda não fez. Você está aprendendo.
Só que você vai entrando devagarzinho na piscina. Você vai tomando contato com a água. Você não é pega de surpresa, porque você está consciente do que você está fazendo. Então, você não é inundada pelas emoções de susto e de surpresa. Você consegue raciocinar, você consegue pensar, você lembra lá das aulas teóricas. Você lembra das coisas que você aprendeu e você pensa como que você vai aplicar aquilo da melhor forma. Do seu jeito. Como que você vai começar a nadar do seu jeito, de um jeito que te deixe mais confiante no seu ritmo. Vocês sentem a diferença? É isso, gente. Quando a gente vai para a maternidade sem se preparar, é como se alguém empurrasse a gente numa piscina sem a gente saber nadar. Quando a gente se prepara, não significa que a gente está pronta, porque a gente só vai ganhar essas habilidades e saber o que fazer quando a gente praticar. A gente só se torna mãe no dia que a criança nasce, né? Porém, se você está preparada, se você sabe o que vai vir, o que vai acontecer, você entra na piscina com mais tranquilidade, você vai com mais consciência, você consegue sentir as emoções, mas racionalizar o pensamento, e a chance de você se afogar é mínima. Ou seja, né, o que seria o se afogar? É entrar em desespero e começar a sentir que está tudo fora do seu controle. Gostou, Keila, da explicação? Que bom. Eu adoro dar esses exemplos para ficar bem claro para vocês a informação, o que eu gostaria de transmitir, né? Então, quando a gente fala sobre o seu estado emocional impactar no seu bebê, é isso, gente. A gente está falando do quão preparada você está para lidar com os desafios que vão acontecer, com a prática ali, que você ainda não sabe como que vai ser, mas que você vai ter que fazer, né? Que está sob a sua responsabilidade. Você agora é o condutor do trem, lembra? Né? Então, gente, eu queria deixar essa mensagem hoje para vocês. Eu espero que esse exemplo do trem da piscina tenha ajudado vocês a entenderem. Aqui ela já está me dando feedback aqui de que ajudou muito a entender a importância da gente se preparar emocionalmente para a maternidade e dos impactos que essa não preparação pode ter para o bebê, que vocês viram aí na pesquisa. E que esses impactos começam já desde a barriga. O que você sente, como você sente, a forma como você se comporta, a forma como você está lidando com toda essa instabilidade emocional já própria da gestação, dos hormônios e tudo mais. Então, assim, não é estar plena o tempo todo, é saber como lidar com os seus momentos de desarranjo aí, que todo mundo tem, né? Meu nome é Monique, ajudou muito sim, excelente explicação. Ai, que bom, Monique, que bom. Gente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Amanhã eu vou falar sobre, qual que é o tema da aula de amanhã? O grande perigo de não cuidar das emoções na gravidez e no puerpério. Então, hoje eu expliquei um pouquinho sobre os impactos para o bebê. Amanhã eu vou falar sobre os impactos para você, mãe, na sua vida. E não necessariamente só na relação com o bebê, porque tem impacto negativo para ele, mas tem impacto negativo para você também, né? Vamos continuar um pouco a explorar essa questão de você ser empurrado na piscina sem estar preparado, tá? Então, o grande perigo de não cuidar das emoções na gravidez e no puerpério, amanhã nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde, aqui no Instagram, né? Ou seja, as consequências aí da não preparação emocional para você, mãe. Eu adoro olhar as interferências da nossa atuação como mãe na vida da criança, porque até eu já fui psicóloga infantil e tudo mais, mas eu me preocupo demais também com você, mãe. Eu gosto de pegar você no colo, porque você também é um ser humano, né? A gente ouve tanto falar sobre a criança, o bebê, tá? E a mãe, gente? Quem que cuida da mãe? Eu cuido. Né? A gente tem que entender que você, mãe, é um ser humano, que você, mãe, erra, que você, mãe, sente, que você tem a sua história e que você também precisa e merece ser acolhida, você merece ser cuidada e você merece ser fortalecida. E é para isso que eu estou aqui. Tá bom? Quero que vocês comentem, digam aí se esse assunto foi relevante, se vocês gostaram. O feedback de vocês é muito importante para eu trazer sempre o melhor para vocês, da melhor forma, traduzir a linguagem complicada do científico, da psicologia, né? Trazer para uma linguagem acessível no dia a dia, que vocês possam realmente entender aí na prática o que os estudos mostram, qual é o melhor caminho para a gente seguir, para a gente poder oferecer o nosso melhor ao nosso bebê e para nós também, né? Para a gente ser uma pessoa melhor todos os dias. Obrigado, ótimo. Ai, gente, vocês estão mandando um monte de coração. Muito obrigada, de verdade. Adorei estar aqui com vocês, tá bom? Oi, tia Renata. Oi, lindeza. Ai, gente, que pena que tem gente entrando agora. Eu estou me despedindo já. Mas assistam, tá? Muito obrigada.
Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau, gente.